Olá, meus caros, boa noite a todos vocês. 8h50 de uma sexta-feira de muita alegria, retomando o estudo da psicologia da personalidade, desta vez com a teoria da aprendizagem social da personalidade. Esta aula é uma continuação dos estudos sobre teorias da personalidade e eu estou utilizando como livro-texto o Teorias da Personalidade de Schultz e Schultz. O capítulo de referência da aula de hoje é o capítulo 13, que trata basicamente sobre a teoria da aprendizagem social da personalidade. A aula de hoje, portanto, meus caros alunos do 4º período de Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Rio Verde, essa aula, meus caros, ela é voltada para uma introdução à teoria da aprendizagem social da personalidade, o nosso tema desta aula e possivelmente da próxima. Então, eu gostaria de iniciar a discussão com vocês trazendo uma questão. Queria que vocês refletissem sobre o seguinte: será que assistir a filmes violentos, jogar determinados tipos de games, jogos eletrônicos também violentos, fazem com que as crianças, de uma certa forma, também aprendam a violência? Será que existe o risco de que, ao assistir programas violentos, filmes violentos ou jogar games violentos, as pessoas, de alguma maneira, acabem se comportando de uma forma violenta? Eu vou voltar a essa questão e quero que cada um de vocês pense aí e dê uma resposta mental a essa minha questão. Eu gostaria de voltar a ela no final das aulas sobre teoria da personalidade da aprendizagem social, para que vocês possam responder com base nas evidências produzidas por esses teóricos ou das pessoas vinculadas a essa teoria da personalidade da aprendizagem social, não é? E eu queria trazer um exemplo histórico para comentar com vocês. Acredito que todos já ouviram falar e até mesmo alguns de vocês já devem ter assistido ao filme Laranja Mecânica, do diretor norte-americano Stanley Kubrick, baseado no livro do escritor britânico Anthony Burgess. Laranja Mecânica é um livro bastante interessante, bastante revolucionário para a época, inovador na linguagem, trazendo uma temática futurista bastante interessante, mas que também trouxe toda uma série de reflexões sobre a questão da violência e sobre como lidar com a violência. Então, o filme é multifacetado, possibilita toda uma série de interpretações interessantes. É uma das obras bastante interessantes desse cineasta, né, Stanley Kubrick. No entanto, esse filme foi cercado de polêmica desde quando ele foi lançado. E por que isso aconteceu, meus caros? Como eu estou colocando as notícias para vocês aí, a esquerda, jornal britânico da época, tratando sobre o filme, não é? E a direita, uma notícia publicada no sítio, na rede mundial de computadores, do jornal britânico The Independent, fazendo uma alusão ao fato de que nos anos 70, quando o filme estreou no Reino Unido, surgiram alguns eventos envolvendo a temática do filme que acabaram levando o diretor Stanley Kubrick a solicitar que o filme fosse retirado das telas britânicas, né? Que o filme fosse retirado de exibição. Então, a notícia do The Independent, vou ler um pouco aqui junto com vocês, ela afirma que o único filme a ser retirado de circulação no Reino Unido pelo seu próprio diretor devido a crimes de imitação. Laranja Mecânica deveria ser um filme notório pelas razões certas, ou seja,
por ser, né, uma obra de arte brilhante, mesmerizante, realizada por um diretor visionário, mas é frequentemente lembrada pelas razões erradas. Isso acontece porque acredita-se que o filme tem influenciado vários assassinatos, mais notavelmente 2 incidentes de adolescentes que imitaram um filme. Um vestido como um drug. Drug é um membro de uma das gangues, né? Na gíria NADSAT, que é a gíria que o escritor britânico Anthony Burgess criou, né? É uma gíria fascinante, baseada em algumas palavras do idioma russo, misturadas com o inglês Cockney, né? Ou seja, aquela versão do inglês tipicamente londrina. O escritor criou uma gíria dos adolescentes desse futuro distópico, não é? E nessa gíria a palavra drug significa membro de uma gangue, né? Um companheiro ali do grupo de delinquentes juvenis, né? Esfaqueou um colega de classe e um outro atacou uma pessoa, né? Um mendigo, um morador de rua até a morte. Em um outro incidente, uma moça foi violentada por um grupo de homens que cantavam a canção Singing in the Rain. E é particularmente importante lembrar, meus caros, que em uma das cenas do filme ocorre justamente isso, né? O personagem principal, o Alex, interpretado pelo ator Malcolm McDowell, e os seus drugs, né, os seus companheiros de gangue, eles invadem uma determinada residência, perpetram toda uma série de violências contra os moradores da casa, e um dos atos criminosos que eles realizam é o estupro de uma das moças, né, da moça moradora da casa, enquanto eles cantam Cantando na Chuva, canção, título do filme lá dos anos 50, do musical norte-americano Cantando na Chuva. Então, em função disso, o próprio Stanley Kubrick ficou horrorizado com essas notícias e solicitou que o filme fosse retirado de cartaz. E aí surgiu toda uma polêmica relacionada ao filme, né? Aqui nós temos mais uma manchete de um jornal da época dizendo que esse filme, né, que a apresentação desse filme poderia ser justificada, seria violência a real pornografia, né? Então o jornalista aí questionando o excesso de violência apresentada pelo filme e discutindo também as possíveis consequências dessa violência sobre os espectadores, particularmente em termos de imitação. E aí eu pergunto a vocês, meus caros, será que filmes violentos influenciam o comportamento das pessoas de alguma maneira? Será que as pessoas imitam aquilo que elas assistem em programas de TV, filmes, etc? Essa é uma questão bastante antiga, foi bastante debatida no século XX, não é? E a psicologia apresentou algumas respostas a essa questão, e eu vou começar a apresentar essas respostas aos poucos nesta introdução à teoria da personalidade e da aprendizagem social, né? O jornalista dos anos 70 fez uma alusão à pornografia, então eu gostaria de utilizar justamente a pornografia como exemplo, porque vários estudos têm sido realizados no sentido de estabelecer uma relação entre a pornografia e a ocorrência de violência sexual e de violência contra a mulher, não apenas do ponto de vista sexual, mas de outras formas de violência também, não é? Nesse artigo do Kuczynski, publicado originalmente em 1973, o autor ele vai analisar o efeito da disponibilidade da pornografia sobre a incidência de crimes sexuais na Dinamarca. Então eu vou ler junto com vocês aqui o resumo e comentar algumas coisas para que progressivamente eu possa apresentar a vocês outros resultados de estudos
e para que possamos discutir e chegar a alguma conclusão sobre essa questão, né? Então, a liberação pelas autoridades dinamarquesas, né, da pornografia nos anos 70, né, na verdade no final dos anos 60, tornou disponível tornou disponível esses materiais. E justamente essa alta disponibilidade da pornografia na Dinamarca se tornou, de acordo com um pesquisador, né, uma oportunidade única para testar algumas hipóteses relativas à relação entre pornografia e crimes sexuais. E foi demonstrado que, concorrentemente com o aumento da disponibilidade de pornografia, houve um decréscimo significativo no número de crimes sexuais registrados pela polícia em Copenhague, capital da Dinamarca, com base em várias investigações, incluindo uma pesquisa de opinião de atitudes, né, e estudos da própria polícia dinamarquesa. Estabeleceu-se que pelo menos um tipo de crime sexual, no caso, a violência sexual contra crianças, apresentou um decréscimo significativo, né, uma redução de fato no número de crimes ocorridos. Então, vários fatores sugerem que a disponibilidade da pornografia teria contribuído para esse decréscimo. Esse foi um estudo pioneiro. Esse estudo ele sofreu várias críticas ao longo do tempo e vários outros estudos, de uma certa maneira, apresentaram outras evidências, utilizando uma metodologia mais detalhada e que permitiu, inclusive, a avaliação em contexto experimental, não é, dessa questão. E eu vou apresentar esses estudos que apresentam dados que contradizem o estudo original do Kuczynski, né? Então vamos aqui na sequência, meus caros. Que na verdade é o gráfico, né, do trabalho do Kuczynski, mostrando que o número de crimes sexuais em Copenhague, aqui no eixo vertical, não é? E aqui no eixo horizontal vocês estão observando o ano. Então, a pornografia ela se tornou livremente disponível na Dinamarca em 1965 e, a partir daí, o gráfico indica que, embora tenha havido um discreto aumento, estatisticamente insignificante, no ano seguinte, 1966, houve um decréscimo constante e estatisticamente significativo do número de crimes sexuais em Copenhague a partir dessa época. Então, estabeleceu-se uma correlação entre liberação da pornografia e a diminuição de crimes sexuais. No entanto, vários autores estabeleceram algumas críticas a essa correlação, apresentando, inclusive, a possibilidade de outras variáveis influenciando nesses resultados e não simplesmente a pornografia, não é? E no próximo estudo, um estudo mais recente, né, desenvolvido por Diamond, intitulado Os Efeitos da Pornografia, uma perspectiva internacional, o autor ele apresenta as seguintes informações que eu vou apresentar para vocês agora, né? Christensen, em 1990, argumenta que para provar que a disponibilidade da pornografia leva a crimes sexuais, deve-se, pelo menos, encontrar uma correlação temporal positiva entre os dois. Parece que observa-se, a partir de novos dados oriundos do Japão, dos Estados Unidos e de Xangai, na China, assim como foi evidenciado, né, por Kuczynski, em 1994, a partir de uma pesquisa realizada na Europa e na Escandinávia, que o aumento, né, em larga escala
da disponibilidade de materiais sexualmente explícitos, ou seja, de pornografia, ao longo dos anos, ou não tem efeito sobre a incidência de crimes sexuais, ou está correlacionado com o decréscimo do número de crimes sexuais. A objetividade agora requer que uma questão adicional seja feita. Significa, então, que o uso da pornografia e a disponibilidade da pornografia previnem ou reduzem os crimes sexuais? Essa hipótese parece que tem sido testada e, de certa maneira, avaliada ao longo de períodos prolongados na Dinamarca, na Alemanha Ocidental e agora no Japão, nos Estados Unidos e, de alguma forma, também em Xangai, na China. Então, essa discussão aí apresentada pelo Diamond mostra estudos que corroboram aqueles achados iniciais do Kuczynski, lá dos anos 70, né? Sobre a liberação da pornografia na Dinamarca. Contudo, o próprio Diamond continua dizendo o seguinte, que uma avaliação retrospectiva forneceu base, né, para estimar que o uso de material sexualmente explícito por criminosos sexuais, né, que se apresentaram como pacientes ambulatoriais voluntariamente e pessoas que não realizaram nenhum tipo de crime sexual durante a adolescência, tanto quanto atualmente. Estupradores e pedófilos frequentemente relataram utilizar esses materiais. O uso atual foi significativamente relacionado à cronicidade desses crimes sexuais, de acordo com Marshall, 1988. Então, olha só que dado interessante, meus caros. Se, por um lado, há alguns dados que mostram que a disponibilidade da pornografia, de modo geral, ou não tem nenhuma relação com os crimes sexuais de forma geral, ou estaria correlacionado, melhor dizendo, né, com a diminuição do número, não é, de crimes sexuais. Por outro lado, alguns estudos começaram a levantar evidências de que estupradores e pedófilos fazem uso frequente de pornografia. Então, isso é um dado bastante interessante. Se, por um lado, a pornografia não teria um efeito, digamos assim, né, de levar as pessoas a cometer crimes sexuais, por outro lado, pessoas que cometem crimes sexuais são consumidores assíduos de pornografia. E isso requer uma análise mais pormenorizada, não é? Eu acabei passando um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui eu vou apresentar uma série de estudos mostrando justamente esse segundo aspecto, né? Que o consumo de pornografia por criminosos sexuais é um preditor de agressão sexual, não é? Então, nesse trabalho específico de Vega e Malamud, publicado em 2007, o título do trabalho diz exatamente o seguinte: predição da agressão sexual. O papel da pornografia no contexto de fatores de risco gerais e específicos, né? Fatores de risco para o quê, meus caros? Fatores de risco para a agressão sexual, né? Então, o resumo do trabalho diz o seguinte: o objetivo principal do presente estudo foi examinar a contribuição do consumo de pornografia por homens, a contribuição, né, do consumo de pornografia para o comportamento sexual agressivo de homens. Mesmo depois que as contribuições de fatores de risco associados ao comportamento antissocial,
e aqueles usados no modelo de confluência, né, nas pesquisas de modelo de confluência, como preditores de agressão sexual específicos, esses fatores foram controlados, né, nós encontramos que os achados desse trabalho, né, indicaram que o alto consumo de pornografia acrescenta uma característica, né, de predição significativa da agressão sexual. Ou seja, que um consumo elevado de material pornográfico pode ser um preditor de agressão sexual de uma maneira bastante significativa. Análises posteriores revelaram a utilidade preditiva da pornografia, revelaram que a utilidade preditiva da pornografia foi devida ao fato de sua habilidade discriminativa somente entre homens classificados como de potencial risco para agressão sexual. Ou seja, baseados nas suas próprias, em outras características de risco, né, desses indivíduos. Outras análises indicaram que os fatores de risco específicos avaliados, né, para uma maior variância, uma maior variedade, digamos assim, né, na agressão sexual, do que os fatores de risco gerais e aqueles mediados pela associação entre fatores de risco gerais e agressão sexual. Então, em resumo, o trabalho do Veg e do Malamud evidenciou que o alto consumo de pornografia seria um preditor de agressão sexual masculina. Isso é um dado extremamente importante. Mais um trabalho, meus caros, dessa vez de Kingston e colaboradores, publicado em 2008. Uso de pornografia e agressão sexual. O impacto da frequência e o tipo de uso de pornografia sobre a reincidência de criminosos sexuais, né? Então, nesse estudo, os autores eles examinaram a contribuição do consumo de pornografia para a predição longitudinal da reincidência criminal em uma amostra de 341 pedófilos, né, de pessoas que cometeram crimes sexuais contra crianças. Os autores testaram essa hipótese, né, baseada em predições informadas pelo modelo de confluência de agressão sexual, segundo o qual a pornografia seria um fator de risco para a reincidência apenas para aqueles indivíduos classificados como tendo relativamente alto risco para essa reincidência criminal, né? Então, eles utilizaram aí uma metodologia específica, não vou descrever em detalhes para vocês agora, mas os resultados indicaram que a frequência e o tipo de uso de pornografia foram geralmente consistentes com as predições, né? E mais importante, depois de terem sido controlados os fatores gerais, os fatores de risco gerais e específicos para agressão sexual, a pornografia acrescentou um grau significativo de predição de reincidência. Isso significa, meus caros, que tanto a frequência quanto o tipo de uso de pornografia, de fato, poderia ser um fator de risco para reincidência de crimes sexuais contra crianças, não é? Essa é a principal conclusão desse trabalho do Kingston e dos colaboradores. Mais um trabalho, dessa vez enfocando a violência contra a mulher. Trabalho de Hald e colaboradores, né, publicado em 2010. Trabalho intitulado Pornografia e Atitudes de Apoio à Violência contra a Mulher, revisando a relação em estudos não experimentais. Então, os autores realizaram uma meta-análise para determinar se estudos não experimentais
revelaram uma associação entre consumo de pornografia e atitudes de suporte, né, de apoio da violência contra a mulher. E os resultados indicaram que, de fato, houve uma associação significativamente positiva entre o consumo de pornografia e as atitudes de apoio à violência contra a mulher. Então, toda essa série de estudos tem mostrado, meus caros, que a pornografia, ao contrário do que tem sido afirmado em vários contextos, não é meramente uma forma de entretenimento isenta de riscos. Vocês estão observando que os resultados desses estudos têm mostrado que a pornografia é sim um fator de risco para a ocorrência de crimes sexuais específicos, no caso contra crianças, e facilitando, contribuindo, na verdade, para que homens tenham atitudes desfavoráveis à mulher, porque seriam atitudes de apoio à violência contra a mulher, não é? Então, mais um estudo para que nós possamos analisar, um estudo de Andras e colaboradores, estudo publicado em 2009, intitulado O Consumo de Pornografia Infantil na Internet e violência sexual, né? Crime de violência sexual. E aí os autores comentam que tem havido, né, um debate constante sobre se os consumidores de pornografia infantil apresentariam um risco de cometer crimes sexuais no mundo real, né, de forma factual. E, segundo esses autores, a conclusão a que eles chegaram, é que o consumo de pornografia infantil isoladamente não seria um fator de risco para o cometimento de crimes sexuais contra crianças. Pelo menos, não para os sujeitos, para os participantes da pesquisa em foco, que nunca haviam cometido nenhum crime sexual contra crianças. No entanto, a maioria dos consumidores de pornografia infantil investigados nesse estudo não tinha nenhum tipo de condenação prévia por violência sexual real contra crianças. Por outro lado, os autores eles vão alertar para o fato de que a literatura aponta que de forma geral, pessoas que cometem crimes de violência sexual contra as crianças costumam consumir em larga escala pornografia. Então, é um resultado bastante interessante. Então, mais um estudo relativamente mais recente, de Eck e colaboradores, intitulado Examinando o Histórico Criminal e o Futuro de Crimes e a possibilidade de cometimento de crimes futuros de pornografia infantil por criminosos sexuais contra crianças. Uma prospectiva estendida de um estudo longitudinal, um estudo de follow-up. Então, esses autores eles avaliaram uma série de documentos extraídos da polícia, de registros criminais, de criminosos sexuais que haviam produzido pornografia infantil, e observou-se que houve uma pequena falha, meus caros. Está vendo uma pequena falha no microfone, mas eu já estou ajustando aqui. Pronto. Sim, agora está ok. Então, como eu dizia, os resultados desse estudo indicaram que existe uma possibilidade de que, de fato, haja uma relação entre a pornografia infantil e a possibilidade de reincidência
sendo que o consumo de pornografia infantil seria um preditor de novos crimes, né, sexuais contra crianças, principalmente com a utilização aí da pornografia infantil, né, meus caros? Então, aqui eu estou apresentando a vocês exemplos de shootings, né, mass shootings, como os americanos gostam de dizer, tiroteios em massa, né, são assassinatos em massa realizados por pessoas que utilizam-se de armas de fogo, invadem frequentemente escolas, faculdades, etc., e atiram contra as pessoas que lá se encontram. Então, aí vários exemplos de eventos como esse. E a pergunta que se faz em contextos como esse é até que ponto existe uma relação entre esse tipo de crime e os meios de comunicação de massa, como principalmente filmes violentos, jogos violentos e por aí vai, né? Para tentar explicar de forma mais apropriada essas questões, eu vou começar a apresentar a vocês a teoria da aprendizagem social desenvolvida pelo psicólogo canadense Albert Bandura. Um dos principais livros de Bandura, no qual ele descreve grande parte de seus estudos, é o livro que eu coloquei a capa dele aí à direita para vocês, né? Se chama Aprendizagem Social e o Desenvolvimento da Personalidade,